né? Agora, o senhor falou sobre uma viagem que você fez para o Sul. E talvez essa seja uma das coisas que eu sempre admirei. Porque quando eu cheguei na Past Church, eu não era da Past Church. Eu fiquei 7 anos congregando numa igreja no interior do Ceará. O senhor sabe bem, hoje nós temos uma Past Church enorme lá na cidade de Crateús, no interior do Ceará. Eu fui para Fortaleza e quando eu cheguei, eu peguei a Past Church bem no começo. Isso. E até brinco, a gente parecia político, porque a gente cumprimentava todo mundo, conhecia todo mundo. E aí, para mim foi um pouco disruptivo, por quê? Porque eu via às vezes o senhor pregando, o senhor dizia assim, gente, quantas pessoas nós somos aqui hoje? Tal, aí tipo assim, 400 pessoas. Aí tá, mas e se a gente ganhar cada pessoa uma pessoa para Jesus? Jesus diz para dar fruto. Quantas a gente vai ser em 6 meses? É 800. E quantas a gente vai ser se cada uma das 800 ganhar uma pessoa? É 1.600, um novo convertido, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Eu olhei para aquilo, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, as primeiras vezes, eu fiquei muito assustado. Eu pensei, meu Deus, o que esse pastor está falando? Eu ainda não conhecia você muito bem, fiquei um pouco assim. Aquilo foi que me despertou algo novo no evangelho. Porque não era um evangelho de moda, não era um evangelho de movimento, não era um evangelho de fazer coisas para atrair pessoas. Era um evangelho descentralizado, onde a função do pastor era treinar os membros para exercer os 5 ministérios. Aquilo que eu aprendi também com o senhor, né? Que você tem o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo, né? A gente sempre brinca, o mestre às vezes é o menor porque é o que ensina, o pastor é o que tem a aliança com a igreja. Dizem que tem uma veia, né, que vai até o coração. O evangelista é o que mais aparece, é o que mais se destaca, né? O profeta é o que aponta. E o apóstolo é o que toca eles, fundando igreja, treinando, dando cobertura. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, faz sentido. Realmente é verdade. Eu não estou aqui na igreja para ser servido, eu estou para servir. Isso, para mim, foi a coisa mais disruptiva que eu aprendi no seu ministério. Isso. É porque a Bíblia, naquele texto em Efésios 4, 11 a 12, é onde ele fala a função do ministério quíntuplo, né? Que a função principal é para equipar os santos, para os santos fazerem um ministério. Então, alguém poderia dizer, né, que a função principal do evangelista é ganhar vidas para Jesus. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a função principal do evangelista é para equipar os santos. Então é óbvio que área que ele vai equipar os santos? Em como ganhar vidas para Jesus. Claro que o evangelista, ele é perito em ganhar vidas. Aonde ele vai, está ganhando vidas para Jesus. Seja no hospital, no restaurante, aonde for, ele está pregando. Mas ele é perito, mas o papel principal dele não é monopolizar o ministério de evangelismo, mas sim ele equipar os santos para que todos os santos saibam e possam evangelizar. O pastor, a mesma coisa. O pastor é perito em cuidar bem das ovelhas, discipular, mas o papel principal do pastor não é esse. Claro, como qualquer outra ovelha de Jesus, ele deve estar ganhando vidas, deve estar pastoreando, deve estar discipulando. Mas como pastor, o papel principal dele é o quê? Equipar os santos. Equipar os santos em que área? Em como pastorear. Então, veja bem, uma igreja onde todos são equipados a ganhar pessoas para Jesus, a cuidar bem delas, a pastorear, a discipular. É maravilhoso, né? É fantástico. E diga-se de passagem, 2 coisas são importantes. Apesar da minha descrença, eu vi Fortaleza explodir, e até hoje é uma igreja de milhares. Isso. E só que aí depois eu fui descobrindo sobre Santarém. Santarém hoje é uma igreja super poderosa, sem dúvida nenhuma, das maiores igrejas, né, de locais com milhares de membros do Brasil, e até do mundo. Isso é muito tremendo. Agora, uma coisa eu também tenho que dizer, eu mesmo aprendi não só ganhar vidas, como até fundar a igreja. A gente fundou 5 igrejas lá, Crateús, eu e minha esposa começamos. E aí, através de Crateús, várias outras. Então, isso para mim foi muito tremendo. Mas tem uma coisa que eu achei legal, porque muitas vezes eu conversava, eu lembro que eu chegava, pastor,
eu precisava conversar algo com você e você dizia assim, Marcílio, olha, eu lembro que eu fui não sei aonde, eu vi não sei o quê, eu lembro não sei o quê. E eu falei uma vez para minha esposa, nossa, o nosso pastor é muito viajado. E o fato dele ser um cara assim, né, internacional, as coisas que você traziam para nós, e eles, ó, vamos, eu vi tal coisa em tal lugar, mas vamos implantar aqui, aprimorar e até mesmo contextualizar para o Brasil, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, eu concordo. Veja bem, eu lembro que eu estava... eu participo desses ministérios, né, de apóstolos e tal, e agrupamentos como o Global Kingdom, e eu já participei do AF, né, Apostolic Fellowship International. Então lá eu estava no AF, em algum país, porque sempre reúne em país diferente, né? Então, e um pastor fenomenal, Pizza Nunhart, da Tailândia. Da Tailândia. Foi. Aí ele ministrou e explicou a estratégia como eles estavam mobilizando os líderes, né, de pequenos grupos de plantar igrejas. E eu achei aquilo tão fenomenal que eu falei com a nossa equipe lá em Fortaleza, nós trouxemos ele, Sim. né? E ele... Eu fui em Goiânia também. Você foi em Goiânia, isso. Encontramos ele em Goiânia Isso, e fomos para Fortaleza, isso, nós quatro, isso, né? Pastor isso. Rony também estava junto. Isso. É muito legal. E aí ele ensinou para a nossa igreja, e aí eu fui orando e jejuando, e Deus nos mostrou uma estratégia muito legal, né? Onde nós realmente empoderamos os líderes de pequenos grupos de plantar igrejas. Foi quando você, que era líder de pequeno grupo e supervisor, já começou a plantar igrejas, e com sucesso, né? A igreja de Crateús é uma igreja muito grande, né? Lá, glória de Deus.